atenção o efeito que ele causou depois que matou os camaradas no metrô, que a capa do jornal depois é Morte aos Ricos. Uhum. Morte aos Ricos. Na hora que eu vi assim, eu fiquei pensando, caramba, quem for rico a gente tem que matar, né? Um negócio bem assim, bem... No jornal, né? No jornal. Mas tem uma coisa interessante, porque você pode lembrar o filme partindo do princípio que toda a relação dele com a vizinha, em um momento ele percebe que não existiu, né? De verdade, era só coisa da cabeça dele. O que era coisa da cabeça dele e o que não era, né? Muita coisa você pode pensar, não, mas isso aqui talvez seja ele que imaginou, talvez a história dele lá no palco ele escolhido na plateia do programa do Murray, né? E não sei o que e tal, aquela coisa, né? Que não aconteceu. Aí talvez será que essa manchete também não foi uma coisa que uma coisa que ele projetou, né? Projetou, né? O filme brinca um pouco com isso. Realisticamente você acha meio difícil. Um jornal estampar uma coisa dessa, né, na capa. Né? Ele brinca um pouco com isso, o que é fantasia e o que é realidade, né? Tem Ele coisa que você brinca não em vários momentos ele brinca com isso. Até com a própria mãe, né? Com a própria mãe. A história que a mãe conta de dizer assim, não, você é filho do Thomas Wayne, né? Assim, aquela na carta, né? É seu filho, tal, não sei o quê. E aí diz, não, sua mãe é paranoica e ela adotou você e tal. Ele vai lá ver os documentos que foi, mas ele lê lá o relatório e projeta a cena, né? Ele observa a cena que está na cabeça dele, né? Ela dizendo pro médico que ela foi obrigada a forjar aquela história de que ele tinha sido adotado por causa do... Pode ser verdade, né? Pode. Mais do que isso fica a dúvida, só interrompendo, quando ele está finalizando a maquiagem dele, ele pega uma foto. Vocês prestaram atenção. Tem um recadinho atrás. Lovely Smile. Tipo, TW. TW. Exatamente. E quando ele tá batendo no banheiro que ela se tranca, que ele descobre, ela faz, eu fui obrigada a assinar os papéis. Ela diz de dentro do banheiro com medo dele. Né? Então é essa coisa dúbia, né? De quem ele é, de qual é a história dele, né? Que o Coringa... Ele sabe que é o grande inimigo do Batman, né? Mas essa história nunca foi contada, de fato, né? Então fica sempre na imaginação do diretor. O que a gente tem no filme, geralmente, são as declarações dos personagens, né? E não uma coisa objetiva. Que diz foi desse jeito. Então você tem o pai, o Thomas Wayne dizendo foi assim, e o mordomo dizendo foi assim, que afinal é o empregado do Thomas Wayne, e a mãe dele dizendo não, foi assim. Desse jeito. E você tem duas versões e você não sabe. O filme não bate o martelo dizendo assim, foi desse jeito aqui, né? E tem uma coisa, a reação do empregado também, do segurança de Bruce Wayne, né? Do garotinho do Bruce Wayne. Você é filho dela, né? Ele se espanta, né? Então, ele tem uma memória, né? E depois é que ele vai lá, sua mãe é louca, né? Mas a primeira reação dele me pareceu... Então ele existe de fato, o filho existe de fato, né? Eu fiquei com essa impressão. E a gente eu sempre fiquei com essa dúvida sempre, né? De onde é que está a loucura? Né? Acho que o filme discute isso. Qual é a loucura? Né? Tanto que as duas vezes para assistir eu torci pelo Coringa, o bichinho. A verdade, né? A gente simpatiza com o Coringa. Quem é o certo? Até onde pode se se ele está certo em brigar pela paternidade ou se ele devia esquecer essa história e seguir a vida dele, né? O filme também... Levando em conta quem é o Wayne, né? E quem é a mãe, você sabe que factível, né? É factível. Termina com essa dúvida, se realmente ele é filho dele ou não, essa né? Porque a foto mostra uma coisa, o documento da adoção pode ter sido forjado pelo cara que era muito poderoso, enfim. Tá, ali ele escolhe derrubar a mãe, vamos dizer assim, tirar a mãe da vida dele, e com esse caos todo que ele gera, que ele reconhece que ele gerou esse caos no momento do programa, ele também decide renegar essa história da paternidade, né? Tanto é que ele não necessariamente descobre no momento que ele é assassinado que Thomas Wayne foi assassinado. E a cidade, como o Cristiano falou, mata o Tony do Wayne, mas ele não fica sabendo diretamente, nem ele é a pessoa que vai lá e puxa. É como se ele tivesse já renegado essa situação também, abraçado que para ele a loucura é a vida dele agora. Tanto faz como tanto fez.
eu Você não vou tem nada a fazer- perder. Eu não tenho nada a perder, exatamente. Ele tanto tira a mãe como tira o pai, e agora ele segue o caminho dele, abrindo cortina e fazendo o que ele bem entende da cidade, entendeu? Falando um pouco da cidade, já que Davi tocou nesse ponto, uma coisa me chamou a atenção. Você não vê um parque público, você não vê um espaço de reunião de pessoas, você não vê nada disso na cidade. Só prédio, é difícil, trabalho, né? Edifícios, né? Muito E altos. lixo, né? E lixo. E área... Atrapalhando até uma circulação das pessoas. E área E outra gosta, A coisa. escola é o único edifício que você vê assim que tem um uso Que tem alguma que tem uma coisa mais humana, né? Mais, mais E mesmo assim as cores, né? São todos cinza, Isso. só tem cor na publicidade. Né? Você Sim. vê naquela parte, já quase no final, que tá toda aquela multidão, e você vê, todos os prédios têm exatamente a mesma E no cor. sorriso falso do palhaço. Exatamente. Né? é Porque, um único pra mim, momento. a grande questão é essa máscara, Uhum. né? Social. Social. E na rua é o único momento ameno que aparece no filme. É a moça levando a menina na escola, é aquela coisa de gritaria de criança, aquela Isso. coisa mais do dia a dia mesmo, mais leve, né? Porque o restante é sempre uma coisa mais perturbadora. Quando ele tá no início do filme com o cartaz, os meninos tomam o cartaz dele, agridem, vai pro beco novamente, o lixo novamente. O tempo inteiro a atmosfera é essa, muito pesada, muito densa, né? E a gente não vê um lugar legal onde as pessoas se encontram, se reúnem. Desafogar disso, né? Exatamente. O mais próximo disso seria o bar, o de stand-up, né? Que ele frequenta lá eventualmente para pegar umas também dicas lá, é que meio- também é um também é um ambiente ambiente bem pra se discutido. bem Exatamente. sinistro, É né? outro para Tem ser que ser discutido. discutido. Aquelas É luminárias. um ambiente de lazer, mas ao mesmo tempo é um ambiente de degradação. As piadas têm conotação sexual, não tem muito a ver com a leveza de um processo de rir, né? E muito mais a ver com um processo também de degradação, de puxar, né? E lugar A escuro, mulher, né? a Escuro, mulher chama... Tecidos muito Isso, pesados, né? exatamente. Coisa que Você não vê o deixa- rosto da pessoa das também, pessoas, né? Que tá exato. ali. O povo nem ri direito, né? Precisa bem Não, forçado. mas dele certamente não. Não, dele não. Eu Não. digo até dos outros mesmo, uma coisa meio sem graça, né? Meio... Na cena dele, no palco, é interessante ali que a plateia não aparece, né? Não. Não aparece a plateia. É só ele. Ele rindo lá e tentando contar piada. E na hora que entra a fantasia, né? Que na hora você não sabe se é fantasia ou não, mas é meio... Você saca um pouco que entra uma música, né? E ele abre os braços e é visto de trás. Uma coisa meio apoteótica, assim, como se ele tivesse dado certo ali, né? Ah, conseguiu, né? Porra, que bacana. Mas você não vê a plateia. Você não sabe se a plateia tá realmente rindo ali. Porque é só ele que aparece. E você só sabe que tinha plateia O delírio. porque filmam, A luz filmam ele Isso. A única e mandam notícia pro é essa. programa. né? Aí você sabe que tinha. Né? Senão Porque ninguém senão tinha tinha mandado. todo mundo indo embora. É. E quem é que dá o choque de realidade nele? Mais uma vez, é a televisão. Sim. Isso. É. Né? Que é a ligação de realidade dentro da casa, né? verdade. É quando ele vê na televisão que ele não foi um sucesso, ele era chacota. Uhum. Né? Agora, esse ambiente do stand-up aí, ele não é uma reprodução mais ou menos fiel do que é um bar de comediantes. Não sei se vocês, de repente, têm alguma informação sobre como é um bar de comediantes típico, assim. Olha, Americano. eu já assisti alguns stand-ups de comédia. É porque Não geralmente vi, tem ele, muito em pra teatro, mim, né? Mas ele em bar me mesmo. lembrou muito mais a reprodução desses programas talk show mesmo, de tipo, o que a gente já absorveu, né, de Jô Soares. Não, mas esse é o talk show do Mano. É. Tá falando do Isso. bar lá. Tô falando do bar Não, mesmo. falando do bar. O bar de comediantes, onde ele se apresenta ali. Porque me parece... Porque existe muito essa cultura lá, né? A Sim, cultura do É, comediante, uma casa de shows pequenininha, Eu só assisti e é só isso, né? Essa Só- relação de stand-up na década de 80. Porque Isso. hoje em dia tem Porque muito pra mim, eu acho que teatro, o stand-up nesses era grandes coisa comediantes. Mais recente. recente, talvez, né? Não, mas nos Estados Unidos ela é mais antiga. Eu tinha essa dúvida. É. Ela é essa mais recente informação. pra gente. É, Aqui no Brasil, mas- inclusive, Claro. o ambiente é outro. Mas a impressão que me passa, Márcia, com aquele ambiente é que já era uma coisa degradada. Sim, parece um Isso, inferninho, né? né? Parece Isso. Inferninho. Não tem glamour, não tem É, nada. você É vê, uma coisa bem... até as cores são Não tem tudo muito leveza nenhuma. vermelho, laranja. E as piadas As piadas são grosseiras. Pesadas. né? É você Eu- rir da condição do que hoje se chama bullying. Exato. Né? Que, É. que naquela época se Era tudo glamorizava o permitido. bullying, tudo era Exato. permitido. Eu acho que esse ambiente, ele pega o que é um ambiente típico de stand-up e ele sobe o tom dele, assim, É. um pouco, sabe? Exato. Porque o ambiente de um bar de stand-up, um bar não, mas uma casa de humor, né? Dessas casas, que tem muitas lá, tem uma cultura mesmo disso. Porque
Porque esses grandes comediantes, você vai ver na Netflix, os caras fazem teatro para centenas de pessoas. Eu tô falando dos pequenos mesmo. Onde esses caras começaram, né? Tendo que lidar com plateias assim, né? Às vezes, ostensivamente contra, né? Inclusive. Mas é assim, é um palquinho com a luz ali em cima, as mesas são meio no escuro mesmo ali, porque plateia é no escuro mesmo, porque a luz tem que ser no cara lá, né? Mas aqui parece que ele dá um reforço nisso, assim. É mais escuro, É mais é hostil, mais né? sombrio, é mais hostil mesmo. Eu assim. acho né? que É mais hostil. Eu acho que essa é a palavra. É. É. Sempre o tempo todo é hostil, né? Tudo com ele é hostil, né? Tudo, o tempo todo, o filme inteiro. Mas você observa que É. na hora que ele vai lá para esse ambiente do stand-up, que ele vai assistir, que ele fica anotando as coisas, que outro cara está se apresentando, a plateia toda é filmada, tá tudo Sim. muito mais claro, ele fica rindo, anotando, é uma coisa, o clima é outro também. Quando é ele que está no palco, aí a coisa muda. Então a gente pode dizer que o filme altera o ambiente para refletir a psicologia dele, assim. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Propositalmente. Eu acho que sim. Propositalmente. O único momento que aparece alguém quando ele está se apresentando é a vizinha dele. Que é, Que é a imaginação Que Ali é imaginário. Isso. Tudo que ele toca, tudo que está ao redor dele é caótico. Você vê as anotações dele, né? É tudo, o caderno que ele carrega é amassado, né? Dobrado, colado, rabiscado, enfim. Tudo que está ao redor dele que ele toca é caótico. Os momentos de lucidez, digamos assim, do filme são em cenas que ele, digamos assim, está contracenando com outras... deixa eu tentar explicar melhor. Momento de lucidez quando ele está no talk show, digamos assim. Né? Que você, no fim. que você encara que aquilo é a realidade. Mas tem muitos momentos do filme que você diz, será que isso realmente é isso mesmo, né, que está acontecendo? Não, e, assim, em relação a isso, no final, né, depois que ele vai preso, aquele momento entre ele tá na prisão e tá no hospício é imaginário. Sim. Né? Você vê que ele se machucou todinho, tem vários cortes. Na primeira cena que aparece, logo depois, a cara dele tá limpa. Então, é sinal de que durante o trânsito, ele imaginou a batida, ele imaginou Sim. alguém salvando ele, Ele imaginou dançando ele em sendo cima. aplaudido e sendo, né, enaltecido. Não ouvi nada daquilo, né? Provavelmente não, já que o rosto dele não tem nenhum machucado. E ele Então, foi preso logo em Isso, seguida. isso Exato. implica em que na morte dos pais do Bruce Wayne? Que Pois. acontece naquele momento, Não, em que ele diz para a médica lá que, não, eu tô pensando numa piada aqui que você não ia entender, que a piada é a morte dos pais do Bruce Wayne e o Bruce sozinho. engraçado, eu já entendi outra coisa. Eu entendi que a piada era porque ele estava pensando na música, e a música ele disse que eu sapateio na minha liberdade. E ele mata a médica, provavelmente pisoteada, porque ele sai com sangue nos pés. Então, pra mim, a piada foi a música, a sacada da música. Mas a cena aparece, quando ele diz assim, ele tá rindo, kkkk, aí aparece uma imagem, a emblemática imagem dos De pais Bruce do Bruce Wayne Wayne mortos e o Bruce Wayne sozinho lá, que é a imagem emblemática do surgimento do Batman, né? Sim. Toda a origem do Batman tem essa imagem. E aí ela pergunta, não, eu tô lembrando de uma piada aqui, mas você não ia entender. Quando ele diz eu tô lembrando de uma piada aqui e aparece essa cena, pra mim existe uma relação aí. Sim. E se toda aquela sequência ali do motim todo e dele do batida no carro e quem sai do carro é o cara com a máscara, o que pressupõe que a batida foi de propósito e não foi só um acidente, mas ao mesmo tempo os caras olham, olha, é aquele cara, não sei o que, ou seja, ele não sabia, né, o motorista não sabia, mas tiram ele e tal, não sei o que, aquela coisa toda imaginária. Então isso implica que a morte dos pais do Bruce Wayne também foi uma imaginação dele, essa piada que ele pensou na cabeça dele, de matar o cara, os pais. Mas eu acho que E aquele garotinho que seria irmão dele e que tem tudo de bom e ele não estaria ferrado ali. Mas eu acho que isso pode ter um pouco dos dois.
Eu acho que o próprio filme, ele sempre dá essa dualidade. Uhum. Pra você interpretar como você quer, né? Mas talvez a dualidade seja proposital. Porque Sim. o que é que ele tá, Sem talvez dúvida. o que é que ele esteja querendo construir ali? Ele foi preso. Ele tá dentro do carro da polícia, né? Embevecido, porque a cidade enlouqueceu. Sim. Né? Então, talvez tenha tido a batida, né? Mas ele não foi aclamado pelo povo Como de forma ele- real. Né? O povo não estava mais ligando se tinha uma pessoa que representava aquele movimento. O movimento já era maior do que o próprio Coringa. Né? Então, na cabeça dele, aquilo era por ele. Nessa ideia, Nesse né? delírio. delírio dele de megalomaníaco, né? De ser aceito. de também. ser aceito. Né? De me verem, né? Que é o tempo todo né? Ninguém me vê, né? Ele diz isso várias vezes. Então, talvez tenha tido um Ninguém me acidente, talvez ele tenha ficado ali, dali ele foi levado para o hospício, né? E por aí. E a cidade enlouqueceu porque não aceitava mais essa discrepância, né? Eu já estava num processo que estava sozinho. Que já, tava né? sozinho, Tava acontecendo isso né? mesmo. Talvez ali o fato dele ter sido tirado, ser levado para cima do carro e ele dançar em cima do carro com uma grande alegoria, né? De eu sou igual a todos, né? Talvez essa seja a Porque eu imaginação iniciei dele. tudo isso, né? Mas o fato é que a cidade se rebelou, Sim. né? A cidade matou o Wayne que queria ser Exato. prefeito, né? Que não entendia porque essa cidade o renegava, já que era um benfeitor, né? De todos. Né? Ou ele acreditava que era, né? E o pobrezinho do Coringa está lá no hospício, né? Até que ele se liberta, ou não, né? Que ninguém sabe o que é que vai dar daquela correria daquela nos corredores. E também ali na hora que ele tá indo no carro da polícia, ao meu ver, ele não sabe que Thomas Wayne morreu, não. Não tem como saber, Não tem né? como saber. Não Porque tem. quem matou foi o outro cara, Outra o outro pessoa. cara lá com o máscara Ele de até palhaço. então não chegou essa Então ele não informação sabe. pra Tem ele. tem duas possibilidades. Ele ficou sabendo, Porque aí porque a na coisa hora repercute, né? da história É, da... morte, É uma morre o- piada e começa a cantar lá dentro do hospício, aí aparece a imagem. Entre o fato Ele dele estar ali e depois no hospício, que a gente não sabe quanto tempo né? A gente não sabe quanto tempo se passou. Ele pode até ter se curado dos ferimentos. Né? Sim. Pode ser meses depois. É como eu digo, o filme ele não dá Ele não esses sabe, Mas detalhes. dá precisão. Mas, ou ele ficou sabendo, ou ele imaginou. Mas- É um desejo Mas dele. pra mim a piada Sinceramente, foi em relação pra a mim ele isso é que tem matar. menos relevância nesse Exato. processo todo. A maior relevância é que quando ele mata o apresentador lá do talk show, né? Ele diz uma frase, né? Quando o mascarado mata o Wayne, ele diz a mesma frase. Né? Então, na verdade, o Coringa, independente dele ser reconhecido ou não, o Coringa passou a ser um movimento social. Exato. E acho que essa é a grande mensagem e a grande crítica que se faz do filme. Né? Porque ele enaltece essa violência como um movimento social. Né? E isso se bateu muito nos Estados Unidos. Né? E eu acho até que ele perdeu muito de Oscar porque existia um movimento para não se premiar um filme que enaltecia a violência social. Violência, exato. Né? E o filme iguala. Todos somos coringas. Né? Exato. Porque todos estamos revoltados. Né? E isso é muito forte no filme. E é isso que me Sim. angustia o coração. Eu fico angustiado de ver isso. Me angustia muito. É verdade. Né? Na verdade, o que o filme quer dizer é isso. Não importa quem é o Coringa. Nós somos os Coringas. É. Né? Porque nós estamos vivendo numa cidade que nos massacra. E a gente não está tendo caminhos de reação que não seja a violência. Né? Talvez o isso filme, é muito pesado. O filme faça É muito um pesado. alerta, na verdade, nesse sentido. Ó, cuidado, Tomara porque que seja isso. a pressão É. a pressão tá indo para um ponto em que pode acontecer uma coisa dessa. Exatamente. E ao mesmo a gente vê isso tempo- acontecer. Quantos Quantos? coringas que não são pintados, né? por aí, Uhum. E ao mas- mesmo tempo mostra uma cidade que, se ela não dá respiro, ela oprime, Uhum. né? Como o próprio Giovanni falou, Aham. ele não mostra os parques. O único parque que mostra é no caminho para a área nobre da cidade. Mas na área do povão, digamos assim, do dia a dia mesmo. do dia a dia, não tem nada. Eu só vi vegetação em 2 momentos. A pequena plantinha murchinha lá na janela, né, da assistente social, e no grande parque a caminho, né, para a área nobre. Da casa Só do Zoe. o resto é tudo concreto, é cinza,
tudo da mesma cor, todo mundo nivelado. Parece até que esses lugares não são importantes na periferia, né? Exatamente. Que não faz parte Não da vida faz das parte, pessoas, entendeu? ou até que elas não merecem Onde é que esses estão os espaços. parques, onde é que estão alguma os coisa do tipo. respiros, né? Onde é que está aquele lugar que você realmente possa ter a contemplação do belo, pelo simples fato de ser belo. E para desafogar, né? Sim. Como o Davi falou, desafogar essas pessoas que estão ali, que não tem acesso Não tem pra à onde diversão, ir. ao lazer. Fica só Tem um na lugar, TV, né? Fica só na público. Aí a diversão é TV, né? E Agora- aí vê o mundo através de uma telinha. A gente pode dizer, partindo disso aí, que o filme é uma grande hipérbole, assim, porque da mesma maneira que a gente avaliou aqui a história do ambiente do stand-up como uma coisa que tem um tom acima do real, né? Que é essa coisa da cidade e essa opressão que tem ali, que a gente sabe que existe de verdade, mas a gente pode entender que essa representação da cidade, pensada do jeito que foi, porque, enfim, como a gente falou aqui no começo, tudo não está por acaso, né? Se pensou naquela ambientação ali e ainda existe um reforço disso, que é tirar tudo que for área verde e de respiro, propositalmente, né? Dizer que está havendo uma greve de lixeiros para propositalmente sujar mais Encher de ainda rato. o que já era sujo, É. deixar ainda mais Super sujo. Super rato. Então, quer dizer, a gente pode dizer que e essa revolta popular por uma opressão, um massacre que a sociedade, que existe de verdade, também está num tom acima, porque você tem ali esse motim, esse jeito, essa revolta, tipo Revolução Francesa ali que acontece. O filme inteiro é uma hipérbole, o filme inteiro faz isso aqui, um tom acima para dizer assim, Não ó, é assim. ele exagera um pouco para dar esse tipo de alerta, assim, para... A narrativa é toda construída em cima da violência, né? Da primeira cena, né? Que as crianças são violentas. Até a última cena, que supostamente é o assassinato da médica lá no hospital psiquiátrico, né? Então, do começo ao fim, sempre a narrativa é construída com a violência. Não é possível que ele não tenha tido nenhum momento de afetividade, né? Os poucos momentos de amenidade que ele tem são com a mãe e ainda assim parecem ser unilaterais, né? A mãe, ela não está muito preocupada com ele também. Você Ela pode está passivo, sempre né? com cadê a carta do cara, você olhou a carta do cara, você viu lá se tem carta. Ele nunca, nem da mãe, ele recebe a reciprocidade, mas não é possível que na vida dele, durante toda, ele só recebe a amenidade do anão, do camarada lá. Ele dá um beijo. Isso, é o único E agradece. momento, mas não é possível que isso seja dessa forma. Então eu acho que existe um exagero proposital Sim. para que se incline a entender o personagem como meramente o produto do meio, tanto da cidade como das relações pessoais que ele é submetido durante a vida dele, né? Eu acho que isso foi proposital, de fato, para meio que talvez soar esse alerta que você falou. Mas eu acho que essa construção de Gotham, a cidade gótica, né? Ela está no cerne das coisas do Batman, né? O Batman é o morcego, né? Que vem salvar uma cidade degradada, Sim, né? Que sai de uma Batcaverna para salvar uma cidade degradada. eu acho Né? que... Conclua. E eu acho que na Gotham, porque a gente fica pensando em Nova York, né? Que é onde foi filmado. Mas na Gotham não existia parque. Na Gotham não não. existia áreas verdes. Na Gotham não existia respiro. Era uma né? cidade Eu acho- realmente opressora. Opressora, né? Tanto que tem essa relação com o gótico, né? Com o peso do gótico, da arquitetura gótica, né? Que acende alguma coisa, né? O gótico E oprime acende quem e tá oprime embaixo. quem está embaixo. Né? Vocês lembram da Gotham City do Batman de 89, por exemplo? Vocês lembram Qual que era o assim, Batman de 89? aquele Eu tenho do tantos Jack Nicholson como Coringa, Sim, tá. Michael Keaton? Tá. Sim. aham. Vocês lembram alguma coisa daquela Gotham City? A gente estabelecer um Ela paralelo? ela era mais quadrinho, né? Ela era mais, mas era essa cidade escura, essa cidade
de prédios becos, né? De becos austeros. escuros. Eu acho essa mais densa, mais pesada. É porque essa puxa para a realidade. Essa é real. Né? Essa A é mais outra, real, do outro essa lado. é mais a real. outra criava um cenário de história em quadrinho. Sim, sim. Né? Tinha uma coisa mais caricata de história em quadrinho. Essa daí a gente encontra em alguns lugares. É. Em al- A gente né? poderia Essa, dizer se você que a for outra Nova é mais York, gótica você vê isso mesmo. Você acontecendo vê lá isso, hoje. exato. Né? Mas No Brooklyn. prédios, a outra talvez seja mais gótica mesmo, os prédios mais Sim, altos, exato. altudos, né? Uma coisa assim. E o único respiro escuros, entre um E que prédio não e tem outro relação são com a os becos. realidade, assim, de querer ser uma... E os respiros são os becos. É, Exatamente entre um edifício e outro que a cidade E respira. na representação da cidade não tinha uma cidade real. Não tinha a farmácia, não Não, tinha a padaria, é, não exato. tinha o mercadinho, né? Eu acho que era muito mais, inclusive, estúdio do que Sim. Talvez. cenário. Ou até, cenário que eu digo ou até locação. mesmo computação gráfica. É. Né? Era uma grande paisagem de prédios pretos e cinzas. Uhum. Né? Tinha um... Desculpa, Só falar. tinha uma referência um pouco da arquitetura nazista. Aqueles prédios pesados, de pedra, né? Eu lembro que na época, umas revistas, eu vi uma relação com Otton, que é o arquiteto da época nazista, né? nazista. Que ele fazia essa relação da construção da Gotham City com a arquitetura nazista. E o Batman, tratando de Coringa especificamente, o Batman de 2008, eu acho que é o Cavaleiro das Trevas, né? Que tem o Coringa do Heath Ledger. Do lá. Heath Ledger. Foi filmado, se não me engano, em Chicago. Aquela Gotham City é Chicago. Uhum. Tá vendo? Alguma referência ali que vocês lembram, alguma coisa assim? Me parece que é uma coisa muito mais... Mas é mais amena, né? É mais realista Isso. e Uhum. menos... Ela é menos opressora. ela é menos, vamos dizer assim... O tom é menor, assim. Uhum. Não Exatamente, não ela é um tom menos opressora. como não essa é como aqui, essa. que ele aumenta o tom É. da opressão da Se eu não cidade. estou É enganado, mais realista, né? se eu não estou enganado, Chicago foi uma cidade que passou por um processo de transformação muito grande depois de um incêndio na cidade. Um incêndio muito forte que teve. E aí passou por um processo de transformação urbanística, arquitetônica, bem forte. E tem um divisor de águas em Chicago, que é esse processo de transformação. Não me lembro exatamente o tempo. Mas houve essa grande mudança que eles fizeram na cidade depois de uma tragédia que a cidade sofreu. Então assim, a cidade tem uma cara mais nova, menos opressora. Depois desse processo da transformação, ela fica uma cidade mais ordenada e ao mesmo tempo mais leve. Mas em todos esses filmes, a cidade ela é cenário. Né? Eu acho que nesse filme a cidade é personagem. Certo. Sim. É. Sim, Ela é participa, Verdade, né? é. Então, Ela assim, participa mais precisa dessa da cidade para da história justificar o contada. personagem. Exato. Isso. Né? Então eu acho que sempre o personagem era o Batman lutando contra o vilão. Né? Essa vez não. É o vilão que está formado por quê? Não tem Batman ainda. É, Uhum. Né? exato. Mas tem um ambiente opressor, socialmente e urbanisticamente, que foge um personagem. Né? Então, pela primeira vez, eu acho que a cidade é personagem. E ela não podia ser pintada de outra forma, porque senão justificava uma deteriorização mental tão grande de um personagem. Exatamente por isso não existe o Batman, o inimigo do Coringa não é o Batman, o inimigo do Coringa é a sociedade. É a Que sociedade. é fruto dessa cidade onde eles vivem. Aham, exatamente. Exatamente. A Mas é por percepção aí. é essa. É por aí. Essa é a minha impressão. Eu acho que quase fechou. Eu Eu acho acho que esse outro papo fechou. Só para fechar também, uma coisa interessante me chamou a atenção, da primeira vez que eu assisti agora novamente. Por que é que a gente torce pelo Coringa? Republicamente falando, ele é o vilão. Ele não é o mocinho. Né? Ele mostra as dores. Mostra todos os problemas. E a gente torce pelo Coringa, tem pena do Coringa. Toda vez que chuta ele, parece que eu tô sendo chutado. Isso justifica E um porque pouco ele não reage. a reação das Ele pessoas. Você não reage. percebe? No primeiro Ah, chute, o herói, ele ele para. simplesmente se encolhe e aceita. Nas duas vezes. Só reagiu quando foi logo pra Exatamente. Não, tirar. sim, mas nas duas vezes, né? Tanto no metrô como no beco, ali com as crianças, ele não reage. É porque a gente estava acostumado a ver o Coringa só com a máscara. Isso. Né? Pela primeira vez, o Coringa Apareceu. apareceu sem máscara. É, Né? tem E uma... A natureza- aí o humano. É a natureza humana humano do O Coringa. lado aparece humano dele. É. e aí o humano envolve, né? É isso mesmo. E aí você tem a empatia, apesar que depois, né, dos crimes e tudo, dá um certo enojamento, mas
você tem a empatia pela construção da história. Mesmo com os crimes, mesmo com o caos que ele instaura na cidade toda, você torce pelo Coringa. A grande maioria das pessoas, eu lembro no dia que estava no cinema que saiu, todo mundo. Queria Eu escutei que- alguém. queria O que fosse- bichinho, o bichinho. Esse bichinho, ele tocou o terror. Gente, então, Qual é a morte mais violenta do filme? Eu acho a do colega de Do trabalho. Coringa. E quem foi que fomentou a violência no Coringa? Ele deu a arma. Ele Ele, que ele deu é, a arma. ele é Ele é vítima vítima da própria Da ideologia incitação dele. da violência. Da incitação da violência. E ele não mata Ele é que com... faz o Coringa matar, porque ele deu a arma na mão Ele do deu Coringa, a arma, o Coringa Mas ele, exatamente. ele Mas não ele mata mata com ele arma com... branca. Ele não mata ele com o revólver, que ele com arma matou o resto. branca, Não, ele mas mata, mata, personagens, é, mas mata. Mas mata. Mas é interessante, porque aí ele Porque ele já não virou morreu o com a, Coringa, né? com a arma que ele Exato. deu, né? Que talvez fosse assim, o óbvio. O banal, né? Ele morreu com a Ah, arma que morreu ele, com a morreu com a própria- própria arma que ele Sim, entregou a sim, ele. sim. Aí não, ele É. puxa a tesoura e... Acho que ele se livra da arma, né? Num certo momento lá. Né, Bom, ele- enfim, É, não. Porque ele- Não, não. não, porque a arma Ele só, foi a arma ele só no se final. livra da arma quando ele deixa em cima da mesa do Ah, é a do mesa da apresentador. arma, né? Ele tá com a arma. Ele tá com Mas a arma. aí não ele não sei usa. por que ele não usa. Ele não usa a arma. Ele se vinga de outra forma. Talvez na mão ele tivesse lá na bancadinha, ele estava com a tesoura e eventualmente ele estivesse esperando a visita dos policiais, né? Então ele foi atrás de alguma coisa que fosse proteger ele de imediato para catar a porta. O fato é que é uma morte mais chocante desse Isso. jeito, né? Do que do estilo. não foi É premeditada, mais chocante. em instância nenhuma, ele simplesmente reagiu a um Não é estímulo só que estava na foi cabeça só- Ele não, dele. ele não foi foi a atrás de espancada- vingança, né? Ele não Ele foi arrebentou a cabeça do cara. Na E realidade, outra, ele Parede. recebeu a visita dos dois colegas de trabalho porque eles souberam que a mãe dele morreu. Isso. Exato. Então foi um gesto, ele levou uma bebida, uma Mas coisa aquele pra... cara também estava preocupado porque a polícia foi lá. A Mas vida é, dele, mas né? ele- É exatamente. Ele A foi lá raiva, pra dizer assim, ó, não me comprometa. Não me Exatamente. comprometo. Exatamente. Eu lhe dei a Ele arma. quis intimidá-lo, né? a raiva É, dele não, foi ele foi essa. pra- ó, Eles chegaram, é. minha mãe morreu, não, mas eu tô bem, eu aceito, bababá, mas olha, a polícia me procurou. Né? Que O que, é que você você falou fez? pra ele? Né? Aí ele, A porra, polícia foi lá. mais uma vez eu tô sendo enganado. Porque ele fez aquela. Não foi uma ameaça, mas ele jogou lá a história de que Aham. a arma. Sim, a arma Tinha era sido Ele foi dele. dada demitido por por causa ele. dele, por causa da arma, né? Então o cara ficou com medo que ele se vingasse. Isso. E ele Voltando fez, pra né? polícia. Ele fez, e ele, né? e ele fez. É, complicado. fez pior do que. Mas Mas o filme é- tem muita sutileza, né? Mas é massa, o filme é massa. Eu acho interessante. Tem uma coisa porque- que Hitchcock dizia sobre essa história de torcer pro Coringa aí, nesse filme, que tudo isso que vocês falaram, enfim, tem fundamento, o fato de que você está acompanhando a história dele, né? E não de outros, né? Então você está identificado com ele o tempo inteiro. Você tem as justificativas antes que aconteça qualquer coisa, né? O cara apanha na rua, aqueles caras de Wall Street vão lá e também, né? Ele é demitido do emprego, injustamente mais ou menos, né? Que ele leva a arma para o hospital infantil. Mas, Chega até a ser engraçado esse momento. mas enfim, A arma cai e ele... É de rir nervoso, às É. vezes. As crianças mas param. tem uma coisa que Hitchcock dizia que era o seguinte, se você coloca um cara, um ladrão arrombando um cofre numa casa e alguém abre a porta lá embaixo plá, e entra, você torce pro cara sair. Vai embora, tá chegando alguém. É instintivo, assim. Você está acompanhando a história do cara que tá arrombando o cofre, você instintivamente vai torcer pra esse cara, corre, Foi o tá que chegando aconteceu com a gente, né? Aqui, alguém. de qualquer Um forma. pouco é isso, né? É interessante, né? Porque a visão que a gente teve do filme, nesse sentido, de todo mundo ser envolvido aqui com a arquitetura, com a cidade, né? Vocês trabalham com isso, você também, todo mundo aqui. E a gente fazer essa relação tão forte da cidade com o filme, com os ambientes onde se passaram as cenas, com o personagem, a influência direta. Às vezes não é todo mundo que tem essa Você vê como a percepção. nossa profissão influencia. É Né? isso. O simples fato de botar uma ambientação de um apartamento dos anos 60, em pleno anos 80, você já vê o quão é necessário você renovar os seus espaços, né, interiores, para que a sua vida gire junto, né, cresça junto. Quando você se apega a isso. Então, a nossa profissão tem uma importância fundamental na vida das pessoas, né? E esse filme, ele mostra muito isso. E Né? o uso Porque cada disso história no que ele quer cinema, então, contar, é você fundamental. percebe o porquê da arquitetura. Que nada está por Nada acaso. por acaso. Tudo ou é para evocar alguma coisa, ou é para realmente comunicar uma ideia, né? Uhum. Um sentimento, uma... E vocês, meninos, o que é que acharam de estar aqui? Foi ótimo. Fala um pouquinho desse momento pra gente. Foi muito bom.
Primeiro, pela oportunidade de rever um filme que já tinha me impressionado muito e rever com olhos de quem precisa analisar, né? Não é só o sentimento de ir para o cinema e assistir a um filme, assistir uma produção excepcional, né? É poder rever com olhos de quem vai analisar. Foi muito legal, foi muito bom. E assim, instiga a gente, né? Instiga a gente a melhorar o olhar toda vez que eu vou pro cinema agora. Vai assistir de novo para ver a plantinha da assistente social. Muito assim, até em outros filmes. Tá Sim. entendendo? Depois de uma experiência como essa, né? De repente, talvez quando eu for ao cinema, talvez eu vá buscar, né? Alguma outra coisa, né? Que complemente só a o meu história sentimento, do do que é só a história. Que bom, que bom. E você, Giovanni? Eu gostei bastante, achei bem interessante. Tanto que quando você convidou, eu tinha acabado de pegar o telefone. Aí teve uma pessoa que falou, logo no mesmo minuto eu disse, eu tenho interesse, eu quero ir. Você disse, alguém que se habilita, eu vou, eu tenho interesse, eu quero ir. Porque eu achei a ideia bem legal, bem interessante a gente discutir no cinema a arquitetura, né? Tem muitos filmes que trazem muitas mensagens da própria arquitetura e a influência na sociedade como um todo, os espaços urbanos, sejam eles fechados ou não, enfim. Acho que gerou uma discussão bem interessante, foi bem legal, bem prazeroso. E você, Tá aqui. Renan? Gostei também. Assim, a gente, como... a gente revisitar, né? Esse filme aí tá estouradíssimo, né, no mundo. E a história da arquitetura, ela sempre pontua muito bem, sempre tá atreladíssimo, né, ao cinema. Então, você conseguir narrar, como foi narrado o Coringa, tudo isso foi... toda a ambientação ajudou a construir a história, que a gente foi entendendo junto com ele, tendo empatia com o filme. Então, bem legal a experiência. E eu só posso agradecer. Destacar né? também, né, o espaço, né, que a gente estava utilizando Claro, aqui, sim. o som, a qualidade do som, a qualidade da Sim. imagem, né, o conforto que a gente teve aqui. Tudo Faz isso toda a influencia, né? diferença. Agradecer Influencia. a Davi também, né, a Márcia, a revista como um todo, acho que foi bem legal, bem interessante. Legal. Se quiserem convidar novamente, É engraçado que todo mundo faz isso. Me chama de novo aqui pra gente. tem que dar- alternar. Tem que dar, Mas Tem que a, andar, né? a gente joga verde, né, se coloca.